Ora, vamos a isto. 8 minutos para as 10 da manhã. Caderneta de cromos em reposição. Agora com o apoio TMN. Até já. Mais um Natal à porta e com ele, inevitavelmente, o Natal dos hospitais. Que, de há uns anos para cá, passou a ser plural. Natais dos hospitais. Cada canal tem um. Todos os canais têm, o que assegura pobres doentes. Mas muda o nome. Sim. Mas coitados dos doentes, que entre RTP, TVI e SIC não há nenhum hospital do país onde não haja um artista a cantar e seja um desassossego. Oh senhores, eu tenho que recuperar. Eu sou uma pessoa que está doente e que quer recuperar. E lá está o Tony Carreira aos gritos e não sei o quê. Deixem as pessoas sossegadas. Bom, no nosso tempo de petizes havia um e apenas um Natal dos hospitais. Maratona. E a temporada natalícia revolvia em torno do Natal dos hospitais. Era um acontecimento que tinha quase tanta força como a consoada ela própria. E é claro que todos estávamos à espera da atuação do Herman, não é? Que sabiamente a RTP guardava mesmo para o fim do evento, mas eu pessoalmente esperava também outra coisa radicalmente diferente. Sim, meus amigos, está na altura de eu sair do armário onde se escondem os fãs dessa instituição nacional que dava pelo sonoro nome de Mendes Harmónica Trio. Tu também és um grupinho. Faz lá a harmónica, faz lá. Então, peguei. Não, mas era. Tu fazes filha, eu faço de pai. Tá bem. Vá. Mas eu não faço porque o pai faz a melodia, tu estavas a fazer o acompanhamento só. Sim. Então, faz lá a melodia. Mas isto merece vídeo. Isto merece vídeo. Já está, era isto. Quem só agora ligou o rádio? Vamos gravar a minha imitação. Vamos fazer Eu e o Vasco a imitarmos o Mendes Harmónica Trio. Mas falta um. Pois falta. Nesse caso, uma que eram as filhas que o Pois é, acompanhavam. é verdade. Nunca tinha havido nem voltou a haver nada como este trio lendário. Eu quero acreditar que nunca mais haverá. É daquelas coisas que só acontece uma vez na história do universo. O Mendes Harmónica Trio é como o Big Bang. E a mente por trás deste fenómeno era Raul Mendes, homem que tratava a harmónica por tu. Aliás, ele tratava a harmónica por tu. Aliás, tratava e ainda trata. Qual super-herói, o grande Raul Mendes ainda é chamado de vez em quando, sempre que é preciso sacar da harmónica. Acho que eles têm um sinal como o do Batman. Ligam e é projetado numa nuvem uma harmónica. É por ser Quando vocês virem uma harmónica projetada numa nuvem, é porque estão a chamar Raul Mendes. A magia do Mendes Harmónica Trio estava na maneira como, por exemplo, eles faziam uma versão de um fado e as harmónicas se comportavam como a voz do fadista, com todas as nuances e todos os timings. E a verdade tem de ser dita, e não estou a gozar isto mesmo a sério, ao pé de Raul Mendes, o Bob Dylan, moço que nunca se escusou a bufar nas gaitas, em boa parte dos seus clássicos, era um músico do metro, mas daqueles mais ineptos. O Mendes Harmónica Trio, aquilo era mágico. O resto do trio era formado pelas filhas de Raul, Ana Paula e Maria Luísa, e todo Portugal as viu crescer. Era como se fossem da nossa família. O Mendes Harmónica Trio foi fundado em 1974. Tinham então as duas raparigas Mendes as idades de 11 e 12 anos, e a partir daí este trio passou a ser uma presença tão constante na televisão que nós fomos vendo as moças crescer, bem como as suas harmónicas. Eu não sei se vocês se lembram, mas elas tocavam verdadeiros pianos de boca. Aquilo era enorme. Era enorme. Eu tenho ideia de ficar espantado porque as harmónicas delas pareciam ter sensivelmente a mesma altura que o pai. Não que a harmónica do pai, mas que o pai todo ele, da cabeça aos pés. E eles estavam os três perfeitamente coordenados, fazendo harmonias que levavam qualquer um ao espaço. Ainda por cima, os discos eram gravados com uma espécie de eco. E aquilo era uma experiência transcendente. A sério, ele era o Phil Spector das gaitas. A pessoa ouvia aquilo e dizia gaita. Bom, e sim, eu tenho de confessar que de certa maneira, e quando cresceram, Ana Paula e Maria Luísa foram improváveis sex symbols da música portuguesa. Porque apesar de quase sempre se apresentarem vestidas com aquilo que pareciam ser reposteiros, eu não sei quem é que lhes tratava da imagem, provavelmente era o pai, mas qualquer resquício de sex appeal era-lhes totalmente subtraído. O que até se compreende, porque toda a atenção tinha de ir para a música, não é? Claro. Não para as garotas. Alguém se lembra de alguma peça musical que a Vanessa May tenha tocado no violino dela? Pá, é evidente que não.
Tanto podia ser um violino como uma língua da sogra. Bom, já as irmãs Mendes eram austeras. Era como se respeitáveis funcionárias públicas acabassem o seu turno na repartição, sacassem das suas gigantescas harmónicas e se transformassem em artistas pop. Foi um grande risco, tendo em conta a natural alarvidade do português, que é uma criatura de brandos costumes, mas com uma mente bastante bruta, pôr duas raparigas a tocar este tipo de instrumento. Na altura, este ar austero resultou em cheio. Hoje em dia, se aparecesse um novo Mendes Harmónica Trio, editoras e agentes não descansariam enquanto não pusessem as duas tocadoras de harmónica a tocar a Júlia Florista em fato de banho. Mas, seja como for, o jovem Petis Markle tinha um certo fascínio pelas tocadoras de harmónica da família Mendes. De certa forma, eram quase umas super-heroínas, eram figuras mitológicas vivendo numa dimensão paralela e retirando sons inacreditáveis de um instrumento musical que, mais tarde ou mais cedo, todos tivemos. Era um clássico. A da altura da nossa infância, algum familiar nos haveria de oferecer uma harmónica, que geralmente era comprada numa feira e vinha dentro de uma caixinha de cartão com uma ilustração muito retro. Lembram-se dessas caixas das harmónicas? Eu nunca percebi como se tocava aquilo. O Mendes Harmónica Trio fazia com que aquilo parecesse fácil, mas para mim aquilo era um instrumento diabólico. Pelo menos numa flauta a pessoa percebe mais ou menos onde estão as notas. Agora, os únicos sons que eu conseguia retirar de uma harmónica eram os da minha pessoa a respirar com ela na boca, que era... Bom, hoje em dia a família Mendes continua dedicada à sua arte e constatei que o mítico Raul Mendes até participa em conversas na internet sobre o Mendes Harmónica Trio e eu sonho com o dia em que eles se juntam para gravar o Mendes Harmónica Trio interpreta Chutes e Pontapés. Imagina. Queres fazer outra vez? Mas como consegues fazer? Não, eles podiam gravar era o genérico dos cromos, mas em harmónica. Pois era. Epá, bora pedir. Raul Mendes, se nos está a ouvir, diga qualquer coisa. Vamos lá. Você é um deus. Queria só dizer isto. É um deus. Que aí está. De harmónica na boca. A caderneta de cromos, uma oferta TMN. Até já.